Eu estou aqui esperando você para mais uma aula do curso de formação de pregadores. A nossa aula de hoje é sobre as ferramentas do pregador. Você deve saber que não importa a profissão que alguém tenha, hoje, qualquer profissão, a pessoa deve também ter ferramentas para poder fazer bem seu trabalho. Se o indivíduo tem muita experiência numa área, tem o dom para aquilo, mas ele não tem ferramentas, ele pouco ou nada vai poder realizar. A mesma coisa em relação também ao preparo dos sermões. A pessoa pode ter experiência, pode ter o dom dado por Deus, mas ele precisa também de algumas ferramentas para exercer o seu ofício, preparar e expor sermões relevantes para a sua comunidade. A primeira ferramenta para o preparo de um sermão, sem dúvida a mais importante, é a Bíblia. Na verdade, o sermão ele é totalmente baseado na palavra de Deus. Você deve ter uma Bíblia, mais de uma Bíblia. Você sabe que a Bíblia foi escrita originalmente em 3 línguas. Foi escrita o Antigo Testamento quase todo em hebraico, um pouquinho em aramaico, que é parecido, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Dessas 3 línguas traduziram a Bíblia para mais de 2.500 línguas e dialetos. Em português temos, felizmente, a Bíblia completa já há muitos anos. Acontece que existem várias traduções, mesmo para a língua portuguesa. Os tradutores se empenham em fazer o melhor para traduzir, mas não há no mundo nenhum livro, nenhum artigo que tenha a tradução perfeita. Isso é praticamente impossível. Até alguém cunhou uma frase sobre isso dizendo: todo tradutor é um traidor. Por mais que o tradutor se esforce, não dá para traduzir exatamente o significado, as nuances todas das palavras. Isso acontece também quando se tenta traduzir a Bíblia de línguas antigas para uma língua moderna como é a língua portuguesa. Muitas vezes, quando olhamos uma tradução em um texto, não ficou tão claro. Se temos outra tradução, quem sabe fique mais claro um pouquinho. Por isso que é bom que o pregador tenha algumas opções para poder manusear e entender a palavra de Deus. Eu recomendo algumas. Uma delas é a tradução Almeida Atualizada, 2ª edição. É uma boa tradução. Uma outra boa tradução é a Nova Versão Internacional. Uma outra é uma Bíblia católica chamada Bíblia de Jerusalém. E uma que tem uma linguagem assim mais moderna, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Você tendo várias Bíblias, isso vai ajudá-lo no preparo dos seus sermões. Uma outra ferramenta chama-se Concordância Bíblica, que também tem um outro nomezinho, Chave Bíblica. Uma concordância ou chave bíblica é um livro onde você encontra as palavras da Bíblia em ordem alfabética. E abaixo de cada palavra você encontra o livro, o capítulo, o versículo e a frase onde está aquela palavra. Algumas Bíblias, que a gente chama Bíblias de ajuda, elas têm no final uma pequena chave bíblica. Se você tem uma Bíblia assim, você deve saber que na sua Bíblia, as palavras que estão lá não são todas da Bíblia, são apenas as principais, com as principais vezes em que acontecem. Existe uma chave bíblica maior, mas também não tem todas as palavras da Bíblia, talvez a metade. E é uma concordância bíblica completa, na verdade, bastante volumosa, ela chega a ter 1.100 páginas, e ali nós encontramos todos os substantivos e verbos da Bíblia. Como se usa uma concordância? Praticamente em 2 situações em relação ao preparo do sermão. Você, por exemplo, quer preparar um sermão a respeito da fé, para pregar lá na sua igreja. Então você vai até uma concordância bíblica, procure a palavra, o substantivo fé, ou o verbo crer, que é o verbo correspondente, e vai encontrar os textos da Bíblia. Então você examina, seleciona os que você pensa que são os melhores, coloca numa certa ordem lógica, e aí vai preparando o seu sermão. Então essa é uma utilidade muito grande da concordância bíblica. Uma outra utilidade da concordância acontece quando a gente está preparando um sermão
e a gente quer usar um verso bíblico que nós sabemos decor. Só que nós não sabemos onde está o verso. Na concordância vamos achar. O que fazemos? Nós tomamos qualquer palavra desse verso e procuramos na concordância bíblica. E aí nós vamos encontrar. Mas eu vou dar uma dica para você. Imagine que eu esteja preparando um sermão sobre salvação. E eu quero usar aquele verso que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E faz de conta, eu não sei onde está. Eu tomo qualquer palavra do verso, vou na concordância e eu vou encontrar. Só que se eu tomar a palavra Deus, porque Deus, né, amou o mundo, eu vou encontrar milhares de vezes. Só no Antigo Testamento tem mais de 7.000 vezes. Vou levar muitas horas para encontrar. Se eu usar o verbo amar, porque Deus amou, também vou demorar muito tempo. Então a dica é a seguinte: sempre pegue a palavra mais rara do verso, e aí você encontra rapidinho. No exemplo que eu estou dando, é a palavra unigênito. Você vai na letra U, procura unigênito, só tem 5 vezes, você achou. João 3,16. Então essa é uma utilidade muito importante para um pregador, uma concordância ou chave bíblica. Uma terceira ferramenta indispensável é um dicionário bíblico. Você deve ter em sua casa dicionário de português, ou de inglês, ou de alemão, enfim, não é? E sabe que isso é útil. Mas há dicionários especializados em palavras da Bíblia, os dicionários bíblicos. Quando você estuda a Bíblia Sagrada para o seu gasto, ou para você preparar um sermão, de vez em quando se depara com certas expressões que você não sabe o significado. Então, tendo um dicionário, você vai encontrar, isso vai ajudar muito você na compreensão do texto sagrado, na exposição da palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Imagine que eu esteja preparando um sermão sobre o primeiro milagre de Jesus. Foi feito lá em Caná da Galileia. João capítulo 2. E ali no texto, entre outras coisas, diz assim: havia ali 6 talhas de pedra, em cada uma cabia de 2 a 3 metretas. Então, observem, nesse pequeno texto bíblico já tem 2 palavrinhas que nós não usamos nunca no bate-papo comum com os nossos amigos. Uma é a palavra talha e a outra é a palavra metreta. Se você consultar no dicionário bíblico, vai encontrar a explicação dessas palavras. Você vai aprender então que uma talha é como se fosse um vaso. Era um vaso de pedra, um recipiente de pedra que era usado naqueles dias para guardar líquidos. Agora, metreta vai ter uma outra explicação. Aqui em nosso país hoje, você vai medir líquidos usando a palavra litro. Uma metreta significava 40 litros. Nessa história de Jesus, havia 6 talhas de pedra, em cada uma cabia de 2 a 3 metretas. Significa o seguinte: em cada uma cabia de 80 a 120 litros. A metade de 80 para 120 são 100. 6 vezes 100, 600 litros. Então você fica sabendo que Jesus, em uma única vez, ele transformou 600 litros de água em vinho. Então observe, a sua compreensão do texto ela foi ampliada. Você pode dizer, mas grande coisa, o que isso vai ajudar no significado espiritual? Eu concordo, não ajuda nada. Mas então, por que dizer isso? Porque quando você, na pregação, dá essas informações, as pessoas que estão assistindo percebem que você pesquisou, você sabe das coisas, elas ficam interessadas, ligadas em você. E na hora que você for dar a mensagem espiritual, elas estão atentas e vão receber também a informação espiritual que você for dar para elas. Um outro exemplo que eu dou do uso do dicionário é com uma parábola contada por Jesus. Talvez a parábola mais conhecida, a parábola dos talentos. Veja que tudo gira em redor de uma palavra, e a palavra é talentos. Frequentemente as pessoas acham que talento é uma moedinha, e aí vão pregar com essa impressão e falar sobre isso.
Mas se você consultar um dicionário bíblico, vai verificar que talento não era moedinha. Talento é uma certa quantidade de ouro ou de prata, um peso de ouro ou de prata. Mas quanto valia isso? Para você ter uma ideia, nos dias de Cristo circulavam várias moedas na terra da Palestina, de vários valores também. E naqueles dias não havia inflação. Um trabalhador que trabalhava o dia inteiro, como dizemos de sol a sol, ele recebia no fim do dia o seu pagamento. O salário nunca era dado a cada semana, a cada quinzena ou a cada mês como hoje. Era dado no final de cada dia. Quando está acabando o dia, próximo ao pôr do sol, o trabalhador passa na frente do patrão e recebe o salário. Esse salário é uma moedinha chamada denário. Então, um denário equivale a um dia todo de serviço. Imagine agora que um trabalhador trabalhasse 6.000 dias, ou seja, 18 anos, e nunca gastasse nada, só fosse guardando. No fim de 6.000 dias, teria 6.000 denários. Isso é o que vale um único talento. Um talento vale 18 anos de serviço, 6.000 dias. Na época de Jesus, dá para comprar um rebanho de 6.000 ovelhas ou 1.200 bois. Você percebe? Aquele homem da parábola que recebeu um único talento, não recebeu uma moedinha pequenininha, michuruca, que nada valia. Ele recebeu uma fortuna. Quando Deus olha para um de nós que tem um único talento, Deus vê uma grande possibilidade, porque um talento é uma riqueza muito grande. Veja, o saber isso modificou toda a história. Tem outras aplicações, outros entendimentos. E para saber isso tem que fazer o quê? Consultar o dicionário. Eu digo para você que não há comparação entre um sermão de alguém que está usando as ferramentas e alguém que não usa. Portanto, vale a pena nós termos e consultarmos as ferramentas, inclusive o dicionário bíblico. A próxima ferramenta é a enciclopédia bíblica. Não há muitas enciclopédias bíblicas. Mesmo em português, nós temos um número bastante limitado. A enciclopédia é muito parecida com o dicionário, mas ela é maior, tem artigos, explicações mais abrangentes e ela é muito importante também. Eu me lembro que um dia estava preparando um sermão sobre a parábola das 10 virgens. E eu percebi que naquela parábola existe um eixo, um assunto principal, que é uma festa de casamento. E eu fiquei pensando assim, como era um casamento nos dias de Jesus? O que eu fiz? Fui a uma enciclopédia bíblica e ali então procurei a palavra casamento ou a palavra bodas e encontrei a explicação. E aí dizia que nos dias de Jesus o casamento era feito geralmente, como no nosso caso, à noite, próximo ao anoitecer, e acontecia assim, a noiva ficava na casa dos pais dela e ali ela se preparava, enfeitava para aquela festividade. E os convidados dela, os vizinhos, parentes, amigos, vinham todos para aquela casa onde ela estava. O noivo ficava em outro lugar. Se ele morasse com seus pais, na casa dos pais, se morasse sozinho, na sua casa. E ali ele também se arrumava, se preparava, e os convidados dele vinham para onde ele estava. E assim havia 2 grupos. Num horário combinado, o noivo saía pelas ruas da cidade, com os seus convidados em direção ao encontro da noiva. E quando eles se encontravam, os 2 grupos agora eles se uniam e havia ali algumas moças virgens como a noiva, amigas dela, vestiam-se igualmente e cada uma dessas amigas da noiva tinha na mão ou uma tocha ou uma vara com uma lamparina na ponta. E agora todos os convidados iam para um outro local onde seria feita a festa de casamento. E aquelas moças não só iluminavam o caminho à noite para os convivas, mas ficavam a noite toda também ali naquela festividade, iluminando o ambiente. Ora, se eu sei isso, fica muito mais fácil compreender a parábola das 10 virgens e as lições espirituais que estão ali contidas. E eu encontrei explicação aonde? Numa enciclopédia bíblica. A próxima ferramenta que eu menciono chama-se comentário bíblico. E o nome já diz, está comentando, está explicando a palavra de Deus.
E nós temos uma variedade muito grande de comentários, em várias línguas, de vários tamanhos. Você tem comentários que são bastante completos, comentam quase que cada palavra da Bíblia. Você tem comentários mais sucintos, que dão apenas uma ideia de cada parágrafo, de cada assunto tratado. Há comentários de apenas um livro da Bíblia isolado, há comentários de todo um testamento, antigo ou novo, e há comentários de toda a palavra de Deus. É muito importante que ao estudar um texto bíblico façamos uso dos comentários. Eles foram preparados por pessoas muito capazes, conhecem profundamente a palavra de Deus. E as descobertas que fizeram sobre o texto sagrado são uma bênção para nós hoje, ao examinarmos estas obras. Outra ferramenta que eu menciono são os escritos de Ellen White. Nós adventistas cremos que Deus deu à senhora Ellen White o dom profético. Ela escreveu cerca de 100.000 páginas. Nós cremos que tudo que está nessas páginas foi fruto da inspiração. Mas eu quero me referir apenas a 9 volumes que ela escreveu. Não porque eles sejam mais inspirados ou melhores que os outros. É que esses 9 volumes, eles são comentários da Bíblia. Os outros volumes são de orientação, de conselhos. Às vezes tem um capítulo, outro comenta a Bíblia, mas como um todo, esses 9 volumes são comentários da Palavra de Deus. E eu vou mencioná-los agora. Primeiro nós temos uma série formada por 5 livros que conhecemos como a série O Grande Conflito. Essa série ela começa com o livro Patriarcas e Profetas. E o comentário desse livro vai desde que o universo é perfeito, com os anjos de Deus no céu, com o surgimento do pecado lá em cima, depois aqui embaixo a criação do nosso mundo, o surgimento do pecado aqui, e continua com a raça humana comentando, explicando, até a época do rei Davi. Aí nós temos o segundo volume da série, que é Profetas e Reis. Ele começa com o filho Davi, Salomão, e vai por todo o Antigo Testamento, comentando a experiência dos profetas, as suas mensagens. Então temos o terceiro livro da série, que é o Desejar a Todas as Nações. Esse volume ele comenta o ministério de Jesus, o seu nascimento, sua vida, suas obras, o que ele ensinou, e acompanha então os 4 evangelhos. Depois dele nós temos o volume seguinte, que é Atos dos Apóstolos. Ele comenta o primeiro século da igreja cristã. Enquanto os discípulos estavam vivos, como Deus usou para propagar o evangelho. As dificuldades que a igreja enfrentou, as cartas apostólicas, enfim, está comentado no livro Atos dos Apóstolos. E o último volume dessa série, o volume número 5, é o livro Grande Conflito. Ele abrange desde os dias de Cristo os apóstolos e vai por toda a era cristã, passa pela segunda vinda de Jesus, pelo milênio e vai até o que eu chamo de terceira vinda de Jesus e até o universo perfeito. Essa série, portanto, começa com o universo perfeito e termina com o universo perfeito. Além desses 5 livros, você tem mais 4. Nós temos o livro Parábolas de Jesus, ele comenta todas as parábolas de Cristo, mais de 40, uma por uma. Nós temos também o maior discurso de Cristo, comenta o Sermão da Montanha, que você sabe está lá em Mateus 5, 6 e 7, comenta quase que frase por frase o que Jesus ensinou naquele sermão tão importante. Nós temos um outro livro que é a História da Redenção, que a grosso modo podemos dizer que é um resumo da série O Grande Conflito. E o último livro dos 9 é o livro No Deserto da Tentação. Nesse pequeno livrinho, a Sarah White comenta a tentação de Jesus, conforme está no Evangelho de Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 também. Assim, se você possui esses livros e você vai preparar um sermão, você tem uma boa ferramenta com importantes orientações para nós. Por exemplo, você vai preparar um sermão sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Em que livro vai procurar? Só pode ser o Desejar a Todas as Nações, porque é esse livro que aborda o ministério de Jesus. Se você quer fazer um sermão a respeito do patriarca Abraão, vai ter que procurar em Patriarcas e Profetas. Se você quer preparar um sermão sobre uma parábola de Jesus, o livro é As Parábolas de Jesus. Enfim, são ferramentas bastante úteis. Vimos nessa aula
as principais ferramentas à disposição de um pregador. Logicamente que há outras. Há livros especializados sobre certas doutrinas e ensinamentos da Bíblia. Por exemplo, se você quer se aprofundar sobre a doutrina dos dons espirituais, nós temos alguns livros só sobre esse assunto e sobre os demais também. Mas essas ferramentas são as ferramentas gerais muito úteis. E você, quando for para o próximo sermão, lembre-se delas. Procure possuí-las ou consultá-las. Vá à biblioteca, peça emprestado para um pastor, para um amigo, consulte e veja a diferença que vai fazer isso na sua vida e também na sua pregação. Deus o abençoe nesse seu trabalho tão importante.